Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Como sempre, você vai fazer a sua parte, que é se inscrever, dar o like e comentar. E eu faço a minha, que é essa análise, né? Esse comentário estapafúrdio, uma análise de merda com português ultra duvidoso, tá? Pois é, eu fico assim, toda vez que eu penso em pessoas que não merecem um segundo da minha explanação. Mas eu preciso falar, porque uma das minhas vontades e objetivos é resgatar a direita. Pelo menos contribuir para a lucidez daqueles que um dia acreditaram em um movimento justo, honesto e que joga limpo. Pois é. Paulo Figueiredo, Pavinato, tô falando do gay da direita, lá, o jornalista. Rodrigo Constantino, Lacombe, Alan dos Santos, e aí você vai completando aí. Quem são? Esses compõem a audiência do Bolsonaro na internet. Não da direita, do Bolsonaro. Por quê? Porque isso é milimetricamente calculado. Defender o Bolsonaro dá audiência, porque existe o bolsonarismo. Milhões de pessoas que ainda não acordaram dessa matrix política do Brasil. Sim. Eu acordei. E é por isso que eu tenho o dever de resgatar a direita. Porque quando o movimento surgiu, era uma oportunidade do cidadão brasileiro, do pai de família, do trabalhador, daquele membro da sociedade que só se fode para pagar imposto nesse país e não recebe nenhuma contrapartida do poder público. Quando o movimento de direita surgiu, era um ingresso para aqueles que ia resgatar e contribuir com um Brasil justo, próspero, que dá valor na sua terra, na sua gente e que condena os corruptos e os bandidos. Mas o que aconteceu? Transformaram a direita em uma seita idólatra que dá audiência. E essas pessoas, esses jornalistas que eu acabei de te dizer aqui, contribuem para que esses milhões de pessoas presos dentro dessa matrix continuem enganados, iludidos, acreditando em algo que não vai acontecer, vendendo esperança, vendendo falsas esperanças. Pois é. E isso dá audiência, que dá engajamento, que dá monetização, que dá muita grana para esses jornalistas. Entendeu? Então a missão desses caras é sempre vender aquilo que te ilude. Sempre segurar sua atenção. Sempre apavorar sua cabeça, né? É sempre a divulgação da doença para a venda do remédio. Proposital, calculado. Aí, essa seita consome o conteúdo dessas pessoas diariamente, dioturnamente, incessantemente. E isso acaba construindo uma massa de manobra. Eles manobram esses milhões de iludidos, que também tem o nome de bolsonaristas, infelizmente, né? Eu já disse uma vez que eu era bolsonarista quando eu acreditava na liderança, mas hoje não. Eu saí dessa bolha. Então, o único objetivo
de Paulo Figueiredo, Lacombe, Constantino, Alan dos Santos, né? Entre outros, é só isso. Agora vai perguntar pra eles se no íntimo eles gostam do Bolsonaro. Não gosta, porque eu sei que não gosta. Eu conheço amigos dos amigos que fala não gosta, mas prefere alimentar uma massa, emburrecer milhões de pessoas só para ganhar dinheiro. Qual é a diferença de um ser desse para um petista, para um malfeitor, para um corrupto? Daniel, você tá falando merda, porque esses caras trabalham e ganham dinheiro pela internet, pelo conteúdo deles. Eles não roubam do erário. Não roubam, mas ganha grana explorando a esperança de um povo sofrido, né? Com narrativas, mentiras, inverdades. Porque quando eles fazem isso, eles trabalham diretamente para aqueles que precisam de defesa. Ou seja, é igualzinho os manuais da esquerda. Tipo Antônio Gramsci, sabe? O marxismo. Mesma coisa. Narrativa, lavagem cerebral, doutrinação. Isso mesmo. Eles conseguem convencer milhões de pessoas que a direita não tem culpa nenhuma do que está acontecendo. Nada, zero. Prova disso é o Valdemar Costa Neto dirigir a direita no país, sendo que ele é um cara com as mesmas qualidades do Lula. Ambos foram presos por corrupção, por chefiar quadrilha, por estarem dentro de esquema financeiro. Ambos mandam em partido. Ambos se aproveitam de pessoas. O Lula foi preso por causa da Lava Jato e o Valdemar foi preso na Lava Jato. O Valdemar dirigia o PL dentro da cadeia. O Lula também. Só que ninguém aceita esse tipo de coisa que eu tô falando aqui. Por quê? Porque existem pessoas, né, como esses jornalistas que fica constantemente batendo no cérebro, na consciência dessas pessoas, dizendo que não, quem falar contra é o inimigo. Exatamente o que está acontecendo. Mas, Daniel, por que você está falando tudo isso? Porque agora Donald Trump e Elon Musk estão brigando. E todos esses jornalistas, youtubers, né, exploradores da esperança, né, mantenedores de uma matrix política no Brasil, todos eles puxavam o saco dos dois. Por eles estarem relacionados com o Bolsonaro. Só que agora os dois estão brigando. E lá nos Estados Unidos, o Elon Musk já virou comunista. Sim. Igual aqui no Brasil. Quem vai contra as ideias, os comentários, né? E os absurdos que o Bolsonaro fala, vira comunista. Quem discorda do bolsonarismo e do trumpismo, vira comunista. Pois é. O Elon Musk, que até ontem era adorado pelos conservadores no mundo todo, principalmente aqui, os bolsonaristas e esses jornalistas. Agora eu quero ver para quem que eles vão destilar o veneno deles. Provavelmente para o Elon Musk, certo? Por quê? Porque o Donald Trump ainda tem essa ligação com a família Bolsonaro, certo? E aí vão comprar a do Donald Trump. Por quê? Porque todos esses que eu falei pra vocês estão nos Estados Unidos.
Ou seja, meu amigo, esses caras só vê o lado deles. Só vê o lado deles. Ué, cadê agora o pessoal que acredita no capitalismo, no empreendedorismo e nos feitos do Elon Musk? Agora acabou. E vai acabar. Porque eles precisam defender alguém. E esse alguém é o Donald Trump. Você entendeu como são covardes? Falsos! Sim, exatamente isso que eu falei. Falsos! O câncer da direita é esses jornalistas, principalmente esses daí que eu falei pra vocês. E teve um aí que eu não vou falar o nome, ele tava divulgando bets. Sim, ele tava divulgando apostas online, certo? E nós sabemos que quem é de direita de verdade condena isso. Porque isso é uma arma de Satanás. Jogo de azar é coisa do diabo. Ué, não era um bolsonarista, um direitista cristão, temente à palavra de Deus? Por que então estava divulgando tigrinho? Hã? Pois é. Hipocrisia. É uma coisa que eu me nego a fazer. Eu já fui muito hipócrita. Já passei muito pano pra muita coisa errada. Porque eu estava dentro dessa bolha, dessa matrix política do Brasil. Eu era um bolsonarista. Mas, se eu sou de direita de verdade, eu vou resgatar, ajudar a trazer a luz da razão novamente para a direita. Eu não vou desistir da direita, né? A direita é uma ideia, é um movimento. Mas eu também não posso ficar passando pano. Eu não vou brigar por ideologia. Não. É que eu acredito nessa onda da prosperidade, da verdade, do trabalho, né? Do liberalismo, do conservadorismo. Claro, tudo equilibrado e inteligente. Entendeu? É isso que eu acredito. Mas hoje é tudo uma mentira. Hoje a direita atual tá pior do que a esquerda. Porque a esquerda pensa lá no negócio deles, né? Que é manter a elite enganando os petistas, apoiadores, lulistas, né? Pra manter a elite no poder. Mais nada. Olha só, igualzinho a direita atual, né? Então agora eu quero ver. Paulo Figueiredo, Constantino, o Lacombe, o Alan dos Santos, o Pavinato, né? O gay da direita lá. Eu quero ver. Eles vão começar a demonizar o Elon Musk? Eu não quero que você fique concordando 100% comigo, né? Assista, analise, é um ponto de vista. São coisas da minha cabeça. Será que eu estou doido? Então tá bom. Tchau.